Oi, Valdo. O Valdo já tá a postos me assistindo, né, amor? Boa noite, gente. Esperar um pouquinho as pessoas entrarem. Enquanto isso eu vou organizando aqui, que hoje não deu nem tempo. Boa noite. Oi, Gislaine. Boa noite. Oi, Rosa. O Valdo fica comigo o dia inteiro e ainda ele entra pra assistir minha live. Oi, Claudiane. Isso é amor, né, Valdo? Fala a verdade. Isso é amor, né? Fica comigo o dia inteiro e ainda para pra assistir minha live. Tá louco, né? Esperar as pessoas... Sim, bem isso mesmo, Gislaine. Ele fala que ele não me quer mais, olha só. Boa noite, Miriam, Jandira, Jaque. Tudo bom, gente? Neuza. Boa noite. Oi, Dai. Hoje tô com meu rosto sem filtro nenhum, sem nada. Fiz um negócio no meu rosto, não posso passar nada, então hoje tô com minhas manchinhas bem aparentes, mas tudo bem também, né? Tudo certo. Esperar um pouquinho as pessoas entrarem, né, gente? Meu Deus, esse frio do sul que não passa, Senhor, o que é isso? Ó, o Valdo, não precisa. Ai, Valdo, tu é muito, muito meu fã. Oi, Clarice, Beth, minhas alunas queridas, a Jaque já entrou. Tudo certo, gente? Ah, mais ou menos, né, Janda? Meu Deus do céu, olha, tá tenso o negócio, mas tudo bem. Não adianta botar filtro, né, que não resolve, né? Então, oi, outra Beth, acabou de entrar. Gente, eu confesso uma coisa, principalmente para minhas alunas, né? Meus alunos, minhas alunas, né? Que tem um homem que participa também. A maior dificuldade para mim é gravar, porque às vezes eu tô falando com a pessoa... Deixa eu arrumar aqui meu celular. Eu tô falando com a pessoa aqui no Instagram, pelo Instagram da empresa dela, e eu lembrar o nome da pessoa. Então me desculpa se eu errar, tá, gente? Eu ainda vou decorar, mas eu ainda tenho essa dificuldade de gravar. Então alguns eu já consegui gravar, mas aí, de vez em quando eu acho que vou dar umas bolas fora ainda. A Nina já entrou. O Christian. Então tá, gente, ó, já estamos quase com 20 pessoas na live, rapidinho hoje, 3 minutos já. Então tá, gente, eu vou de novo, sempre eu gosto de me apresentar, né, porque a maioria aqui, gente, já quase já sabe certinho os nomes, mas tem alguns que pode ser que estão entrando novos ainda, né, então sempre eu gosto de me apresentar, para quem não conhece, né, para saber o que essa doida tá fazendo aqui toda semana, né. Então, meu nome é Elisângela, né? Todo mundo me chama de Preta, né? Até as minhas alunas ali já estão me chamando de Preta. Gosto que me chamam assim, até porque me identifico bastante com isso. Boa noite, Celeste. Tenho loja há 15 anos já, e, né, loja física. E decidi abrir esse canal, essa página no Instagram e um canal no YouTube, para poder trocar ideias, para conversar com pessoas que trabalham no mesmo ramo que eu, porque a gente sabe que esse é um trabalho, me fugiu a palavra agora, muito carente de informações, né? E geralmente quem trabalha com isso jamais quer falar sobre a forma de fazer, ou inclusive eu tive várias pessoas que me questionaram isso. Tá, Preta, mas daí tu vai ficar falando teus segredos? Claro, né, gente? Aqui na live a gente dá umas dicas, né?
se a pessoa quer se aprofundar mais, se ela gosta do conteúdo, né? Agora a gente está fazendo um curso que a gente já lançou a primeira turma, mas ainda esse ano vai ter de novo o lançamento de outro curso, vocês aguardem que vai ter, ainda a gente não tem data, mas assim, então essas lives, principalmente a de terça, são lives específicas, né, de respostas das pessoas que colocaram as perguntas lá no Instagram, quando eu deixei a caixinha, e aqui a gente tenta passar umas dicas. Muitas pessoas, né, só com as dicas já estão conseguindo facilitar o trabalho. Então, se a pessoa quer realmente aprofundar o conhecimento, se gosta do conteúdo, aí já é uma coisa que daí a gente faz, né, no curso, né? Então aqui, mas mesmo assim tá sendo muito válido essa troca de informações, essa troca de experiência, eu gosto bastante, tá? Às quintas, a gente tem lives às quintas-feiras e às terças-feiras, às 20 horas. Hoje é uma live bem específica, né? Respondendo as perguntas que foram deixadas, às vezes se sobra um tempinho a gente ainda consegue trocar uma ideia aqui. E na quinta-feira sempre a gente busca um assunto diferente, né? Até eu vou postar, o assunto de quinta vai ser bem interessante, bem importante, que a gente vai falar sobre a higienização das cortinas, que isso é um ponto muito importante e todo mundo precisa saber como é feito, né, o tempo, enfim. E a gente vai, agora na próxima quinta, a nossa live vai ser sobre isso também, é um assunto que bastante gente me pergunta também, e para quem talvez está iniciando nesse ramo, é muito interessante poder passar essas informações para o teu cliente também, isso é muito importante. Boa noite para quem está entrando agora, boa noite Janice. Enfim, então só para explicar um pouquinho, né, o porquê que eu tô aqui toda semana é por conta disso e tô muito feliz com o resultado, tá? Tá sendo bem gratificante poder ter essa troca de informações né, com vocês. Eu falo sempre que eu não tô só ensinando, eu também estou aprendendo, tá? Porque muitos de vocês acabam passando informações pra gente que eu também penso, que legal, essa dica eu vou usar. Então tudo que é bom, a gente né, pode absorver, às vezes não pega a dica toda, mas pega uma parte dela e a gente acaba também usando aqui. Então, por isso que é tão importante essa troca de informações, tá? E como eu falei antes, a maioria dos profissionais, tá? Não vamos generalizar, né? Mas muitos acabam não passam informação nenhuma. Eu até comentei já em outras lives, tem gente que chega a bloquear a gente, às vezes por medo que a gente vai, sei lá, até usar uma foto deles, enfim. Eu acho isso um pouco, nem sei, antiético talvez, sei lá, não sei. Mas enfim, né? Talvez a pessoa é um pouco insegura, né, quanto ao trabalho, não sei. Eu sempre falo assim, se eu, por exemplo, se eu quisesse, se eu gosto de um modelo de uma cortina, lógico, de longe não, né, mas vamos falar se é algum lugar próximo, né, que tu gosta de uma cortina realmente, tu não sabe como fazer, olha, eu chegaria até a comprar uma cortina se fosse necessário para desmanchar ela para prender, entendeu? Então, de que adianta eu querer ficar pensando que vão tirar o meu trabalho? Gente, tem tantas pessoas aí, tem trabalho para todo mundo, tá? Então, eu acho que isso a gente não precisa ficar com medo. E outra, né? Quanto mais tu é grato e quanto mais tu favorece os outros, o universo te traz coisa boa. Isso aí é fato. Então, não é algo que a gente precisa se preocupar. Pobre de espírito quem pensa dessa forma. Tá bom, gente? Então, assim, vou começar a responder. Antes de responder as perguntas, eu vou fazer uma ressalva num ponto que até, de uma certa forma, foi bom, tá? As pessoas me questionarem, até pra mim,
pensar assim, não, Preta, tu tem que ir lá e tu tem que esclarecer, porque acaba, às vezes uma informação que a gente passa, e por isso que é tão importante a gente ser verdadeiro no que a gente fala, ser transparente, porque assim, o que a gente fala aqui tem tanto efeito positivo quanto negativo, né? Então a gente tem que ser muito claro e preciso no que a gente vai falar, né? Então só para a questão de esclarecimento, tá? Com relação à prega macho, que eu sempre falo que eu amo fazer prega macho, né? E a forma que eu faço a prega macho, ela tem o efeito dela é parecido com a wave. Então, gente, vocês não podem pensar que se vocês vão vender uma cortina na prega macho, feito na entretela, mesmo que eu faça lá daquela forma que eu já expliquei no vídeo, né? As meninas do curso ainda, a gente não chegou nessa aula, mas vou ensinar passo a passo como que faz, mas ela tem o efeito parecido com o wave, tá? O que eu quero falar com isso? Que quando a gente utiliza uma entretela numa cortina, que ela fica estruturada, fica mais firme, mais durinha a parte de cima, se a gente costurar, eu gosto sempre de falar de uma forma bem simples da pessoa entender. Então, quando tu vai fazer o pesponto nessa prega, você montou a prega, daí você vai fazer o pesponto, né? Se você costurar por cima, ou alguns até usam, como é que uma me chamou agora, me falou essa semana? Ai, não vou lembrar agora. Mas assim, a costura, se você fizer ela por cima da costura nessa cortina de prega macho feito com a entretela, se você costurar em cima e embaixo, a cortina tu não vai conseguir abrir, ela vai ficar assim, ó, dura para tu abrir e fechar, entendeu? Então a forma que a gente faz, dá para você recolher. O que acontece? Por que eu falo que quando a gente vai fazer uma venda para um cliente é tão importante você saber qual o modelo correto para oferecer? Vamos dar um exemplo de uma sacada, que geralmente sacadas o cliente quer abrir bastante essa cortina. Geralmente é assim, né? A gente quer realmente ventilar. E o vidro começou, sabe, zerado, lá do canto da parede, não tem nenhuma sobra de parede. Então, o que você tem que prestar atenção? O cliente quer recolher ela, não tem espaço de parede de folga para tu recolher ela, ou pelo menos deixar um pouco nessa parede. Boa noite, Ana Lúcia. Então, o que acontece? A cortina na prega macho, ela não vai ficar bem amontoadinha na parte de cima, no cabeçote eu tô falando, tá? Não vai ficar igual ao wave. Igual ao wave, para ficar bem recolhidinha, não tem outra. Ela é perfeita, ela faz aquelas ondas bem certinho e ela vai ficar assim. Tá travando? Alguém me falou ali que tá travando? Pois vocês só falam pra mim, tá? Então, só para deixar claro, gente, a prega macho é linda. Eu vendo quase só prega macho, tá? Amo prega macho, mas eu tenho cuidado na hora de eu oferecer pro meu cliente, tá? A gente tá fazendo uma instalação, uma entrega para amanhã, que eu tenho 2 clientes no modelo Wave. Então, não é que eu não faço no Wave. Eu faço. Por que eu ofereci o Wave lá nesse cliente, não prega macho? Apesar de eu amar prega macho. Porque lá naquela situação o cliente vai abrir bastante, ele não tem espaço, ele precisa deixar realmente bem recolhida. Então, só para esclarecer, tá, gente? A prega macho é linda, dá para fazer, fica alinhada, mas quando você recolhe, alguém me falou, não vou me lembrar agora quem foi, mas alguém me chamou me mandou mensagem e disse pra mim: Preta, posta um vídeo de como que fica a cortina na prega macho quando você faz esse movimento de abertura. Eu vou fazer, tá? Essa semana tá bem corrido pra mim, amanhã tem aula e quinta tem live de novo. Enfim, vou sair amanhã, por isso que eu não consegui fazer ainda, tá, gente? Outra coisa, eu ainda tô falhando um pouquinho nos vídeos,
porque a nossa produção aqui tá super apertada. Eu já comentei que a gente vai mudar de sala, né? Então lá vai ser um espaço muito legal. Vocês vão até enjoar de me ver, porque eu quero postar tudo. Porque daí eu vou ter espaço realmente. Se eu for agora na minha produção, tá? Com o perdão da palavra, socado de cortina, tá? Então não dá nem pra tu passar com o celular lá pra tu fazer o vídeo, tá? Mas acho que ficou claro, né, gente? Eu só senti vontade de falar sobre isso porque eu pensei, poxa, será que eu tô falando de uma forma que tá dando para entender que dá para tu substituir uma pela outra? Por isso que eu tô falando esse antes de eu responder, tá? Só para deixar isso bem claro, que prega macho é uma coisa, o wave é outra, prega americana é outra. O que é o importante? Você ter o total conhecimento da necessidade do teu cliente, de como que ele vai trabalhar com essa cortina, se ele vai abrir, se ele não vai abrir, se vai ficar mais fechadinha, sabe? Se você tiver esse total conhecimento, você não vai se perder em nenhum modelo que oferecer para o cliente, tá bom? Era só mesmo por questão de esclarecimento, tá? Até escrevi aqui para mim não esquecer de falar sobre isso, tá? Vai ter gente que não vai gostar de fazer a prega macho com a entretela igual eu? Vai, pode ser que sim. Até porque a gente às vezes não gosta, a gente acaba não se adaptando. Mas eu confesso que a gente faz tudo com entretela, com trilho, no tubo deslizante, tudo, tá? E olha, vou te falar que eu não tenho reclamação. Não tenho, até porque eu sou uma pessoa que eu odeio ser cobrada, de verdade. Então, se o cliente fosse me questionar, eu ia dizer, opa, peraí que isso não tá funcionando. Então, quer dizer que se a gente já tá trabalhando há vários anos, é porque funciona, sabe? O importante só é a gente saber fazer a escolha correta. Deixa eu só ver o que a Dai comentou aqui. Quando costurada na prega na vertical e não na horizontal, os deslizantes no lugar onde foi feita a cobertura fica com efeito de ondas no abrir e fechar. É isso aí mesmo, Dai. É isso aí. Isso aí. Tem a questão de pregar o rodízio no lugar certo. Existe também a prega tombada, né? Que a gente chama aqui, não sei como vocês chamam aí também. Que é um outro tipo de prega que, tirando a parte do cabeçote, para baixo o caimento, ela fica igual também, tá? Mas é uma forma diferente de fazer, tá, gente? É uma forma diferente. No caso de uma janela de 3,10 m de abertura no meio. Uma janela que tem 3,10 m e trilha abertura no meio, você indicaria. Tá falando do modelo, Ana Lúcia? Assim, ó, eu faço prega macho em tudo. Cortinas gigantes, porque assim, o que se tu tá me perguntando o que eu indicaria prega macho, porque eu amo, tá? Mas vai depender do tudo que eu falei antes. Da necessidade do teu cliente, se ele vai abrir bastante, se ele precisa, quando ele recolhe, se ele precisa que fique um espaço mais diminuído, né? Quando tu abre a cortina, né? Então, assim, mas pode sim colocar prega macho. Eu faço cortinas gigantescas de prega macho, tá? Então, só depende de tu ter essa troca esse raio-x que a gente tem que falar com o cliente, fazer com o cliente é muito importante, gente, muito importante. Só um pouquinho, gente. Eu já tô respondendo o que vocês estão me perguntando, eu nem respondi as perguntas. Também tem prega macho aberta de 3 metros quando... Cristian, não entendi a tua colocação. Também tem prega macho aberta de 3 metros, quando aberta fica com 40 centímetros. Talvez naquela prega tombada, tu tá falando, que daí a tombada em cima, o cabeçote, ela fica mais fininha, né? É isso? Não sei se foi isso que tu quis dizer pra mim. Olha, Gislaine, eu gosto também. Eu vou te falar que degrau de escada é algo que deixa a gente maluco, né? É difícil de fazer, né? Eu acho que, na minha opinião, fazer o degrau da escada bem feitinho é quase que a coisa mais difícil que tem pra fazer. Claro que tem gente que talvez vai dizer, não, Preta, eu tiro de letra o degrau da escada, mas eu tô falando de algo muito alinhado, né? De seguir o degrau bem certinho, sabe? Isso que eu tô falando. Eu te confesso que eu acho bem difícil, tá? Mas eu gosto bastante da prega macho, já fiz degrau de escada
com a prega macho também e fica muito bom. Eu acho difícil acertar, tem que ser bem, enfim. Ó, a Dai falando que ama a tombada. Sim, dá pra fazer a tombada também, tá? Sim, de quem que não é, né, Janda? O calo, degrau de escada. A cortina com 3 metros quando fecha e não é a tombada? Mas tu tá falando dessa que com... Tu tá falando, Christian, dessa... Qual modelo que tu fez essa? Tu fez aquela sem entretela, costurada em cima, ou tu fez essa que eu te comentei aquele dia, te expliquei? Qual, só pra gente entender, tá? Tem que ensinar pra nós. Sim, a gente pode até falar, mas vou te falar que, olha, se bobear, vocês vão me ensinar também, tá? Nesse degrau de escada. Sim, Janice, é isso mesmo, tá? Muito detalhado e muito cuidado. E isso serve para wave, para qualquer modelo. É que a prega macho, o degrau da escada, a cortina tá lá em cima, né? Quando desce, qualquer puxadinha de tecido pro lado, ele vai ficar... Quando tu corta, né, para fazer o degrau, ele vai dar diferença, tá? Então, por isso que é tão importante a gente... o degrau da escada nossa, é difícil, tá? Preto, Rio do Sul, foi feita uma cortina com 11 metros de largura, né? Val do Rio do Sul ou Trombudo? Acho que Trombudo, na Jaque, né? Com entretela costurada em cima e embaixo. Olha, Cristian, agora até eu fiquei curiosa, porque quando a gente tomba e passa a costura, eu tenho a impressão que ela não recolhe, né? Talvez seria a questão da forma, não sei se estamos falando da mesma coisa, tá? Mas às vezes tem a forma também de colocar o rodízio, né? Lá em cima no cabeçote também. Sim, tem que marcar a barra no local. Não tem jeito, tá? Eu pelo menos não acho. No Molinari, sim, Valdo, verdade. Lá tinha 11 metros prega macho, só que o que a gente tá falando? Que ele acaba dando um pouquinho de volume, tá? Quando a gente abre, dá pra fazer cortinas gigantes, né? Mas ele dá um pouco mais de volume do que a wave, né? Christian, até é bom tu passar pra gente essa informação, se tu quiser, óbvio, né? Mas até porque eu acho, isso mesmo, já tá me respondendo ali. Porque eu particularmente acho que dá um pouco mais, tá? Claro que depende muito, volume depende de quê? Quantidade de tecido que é usado pra prega, né? Tem isso também. Fazer wave com 3 degraus nunca fiz, mas vou arriscar. Deve ser feito com emenda de degrau no degrau. Vou arriscar fazer assim. Na wave, eu já fiz na prega macho, tá? Na wave, talvez a Janice conseguiria até dar umas dicas pra gente, mas é bem minucioso, tá? Eu acho que essa palavra é certa, tá, Jandra? É minucioso, tem que ser algo assim, tu tem que deixar o tecido muito alinhadinho, sabe? Quando você for marcar isso, tá? Porque o que acontece? Se tu fizer ele um pouquinho de lado, ele pode dar diferença, tá? Tu usa 3 vezes? Eu na prega macho eu uso 3.5, então talvez por isso que a minha dá um pouco mais de volume. Eu gosto de prega macho com transpasse, né? É um gosto meu, né, na verdade. Isso, enfim, né? Eu sempre digo que a gente faz tem algumas coisas que não é errado, né? Tem gente que faz com prega macho, né, 3 vezes, né? 3 por 1, acho que fala, né? Tem outros que fazem 3.3, outros 3.5. Eu particularmente gosto de fazer e tento sempre vender para o meu cliente a 3.5, né? 3.5 por 1, né? Que eu acho que vocês chamam assim. Porque eu gosto justamente dessa quantidade de tecido. Desculpa, vou tomar uma água. A pessoa fala demais e já começa a dar coceira. Qual tecido usar para diminuir o peso da cortina e ter privacidade? Pois quando fazemos tecido de forro fica muito pesado. Então, sabe que nós vamos fazer uma live? Eu tava buscando assuntos diferentes para nossa live. Nós vamos fazer uma live, acho que na próxima quinta. Ó, Nina, se tu tiver aí, já marca. Na próxima quinta, a gente pode estar fazendo uma live sobre tecidos, tá? Tecidos e fornecedores, o que vocês acham?
porque eu acho bem importante isso, tá? Eu não sei qual que é o ambiente, tá, Kelly? Desculpa, só que falta começar a tossir agora, eu não consigo responder vocês. Mas eu acho que é bem interessante. Por exemplo, né? Tecido grosso todo ele vai dar um pouco de peso, né? E se tu busca tecido mais grosso, que tenha bom caimento, é um problema, tá? Oh, gente, desculpa, meu Deus, vou começar a tossir agora. Eu tô com coceira, deixa eu tomar uma água de novo. Peraí que eu já volto, segura aí. O que vocês acham? Isso aí. Vamos fazer a próxima live. Eu não sei se fizemos as duas juntas. Eu tenho medo de nós não conseguir falar tudo ou sobre tecidos ou sobre fornecedores. O Christian disse que só encosta uma na outra. Como eu digo, tem algumas... Cada um, né, faz da melhor forma. Também não é errado, tá, Christian? Cada um tem uma forma de fazer. Gente, deixa eu responder minhas perguntas, que senão o assunto vai longe, né? Olha só. Eu perguntei do ambiente justamente por isso, porque o Shantung é bom, mas tem que ver a questão do ambiente, né? Também é algo bem relativo, assim, né? Eu acabo vendendo para o cliente o que eu acho que fica bom, né? Então, dependendo do ambiente, eu não gosto de usar o Shantung, mas eu amo ele, eu acho que ele tem um caimento bem bom. Deixa eu até ler esse comentário da Janice. Eu fiz a barra dessa cortina na escada, eu fiz na fábrica, medimos a altura e a largura de cada degrau e a altura total da cortina, dando os descontos de degrau. É complicado, mas pra mim deu certo. Janice, mas assim, quando tu fala em deu certo, ficou assim... Por que eu vou te perguntar isso? Até pra gente ter essa troca de informações, realmente. Ficou perfeito, assim, o degrau caiu exatamente, o recorte, né? Porque daí tem um recorte aqui do lado, né? Ele fechou bem certinho, por exemplo, na onda aqui. Fechou aqui, aí tu conseguiu subir, fazer o outro bem certinho. Tu conseguiu dessa forma? Bem interessante, tá? Aqui muita pousada com janelas em ângulo. Começa bem alto e termina quase nada. Também é um desafio. Nem fala que eu fiz um hotel. Quem me acompanha sabe que a gente fez um hotel aqui próximo de Lages aqui. Um hotel lindíssimo, hotel fazenda luxuoso, tá? É um hotel fazenda, mas é luxuosíssimo. Até tem umas fotos ali no... Quero postar também. E cortina em ângulo é outra coisa que também é assunto para uma outra live, né? Que acho que nós vamos fazer uma live também só de coisas extremamente difíceis. O que vocês acham? Cortina de ângulo e degrau de escada. Ai, gente, vamos lá. Tá, alguém me perguntou como pregar o ponto palito sem ter overlock para acabamento. Eu sempre, como sou muito sincera, né? Vou ler só antes de continuar, porque eu perguntei pra Janice, eu quero ver o que ela respondeu. Sim, caiu bem certo. Deu em torno de 5 gomos cada degrau e deixei a 1 centímetro do chão. Boa dica, tá? Boa dica isso daí. Eu achei bem interessante, tá? É algo que... Eu não fiz muitas cortinas com degraus, assim, tá? Nesses anos todos eu não fiz muitas. Então, assim, não vou dizer que sou a mais expert nesse assunto de degrau. Me viro, dou jeito, mas confesso que também, não sei se é só eu, mas também tenho dificuldade, porque eu acho que, principalmente quando a gente é muito perfeccionista, né? Pra mim parece que tem que cair milimetricamente correto, né? E a gente sabe que às vezes a cortina, a gente não consegue essa perfeição. Ó, a Celeste viu as cortinas, ficaram maravilhosas mesmo, né? E lá tinha uma janela de ângulo, muito difícil. Primeira vez que eu levei lá, eu juro que eu achei que... Meu Deus, ainda bem que a dona do hotel nem viu o dia que eu levei a cortina fazer o teste. Ficou horrível. Horrível o teste que eu fiz. Por isso que eu falo, gente, eu também sou igual a vocês. Tem algumas coisas que a gente tem que penar, tem que quebrar a cabeça, chega a sair fumaça às vezes pra gente conseguir fazer, sabe? E sempre vai ser assim. Esse é o preço que a gente paga por trabalhar sob medida, porque quem tem uma janela diferente, ó, a Marli tá ali, ó, ela sabe, ela participou disso também, ela trabalha com a gente. Esse é a nossa função, de poder atender clientes que querem cortinas diferentes, senão eles iam numa loja e compravam uma cortina pronta. Então sempre a gente vai ter desafios. Por isso que eu falo que a gente nunca sabe o suficiente.
Não adianta eu chegar aqui, bater no peito e dizer, não, só o meu método, só não sei o que, só eu sei fazer. Não, isso não existe. Eu tô aqui aprendendo com vocês também, tá? Sempre vai ter desafios novos, tá? Sempre vai ter. É preciso muito cuidado. Ok, janela arredondada também não é fácil. Se a gente usa o trilho curvo, eu acho que até vai, né, Christian? A gente usa o trilho curvo, faz a cortina normal e fica perfeito, né? Penso eu. As que eu fiz sempre deu certinho, assim, né? É mais difícil, acho, colocar o trilho, né? Pra fazer o ângulo. Tá, vamos lá. Não vou mais ler o que vocês vão mandar aqui, porque senão eu não consigo responder quem mandou aqui pra mim, tá? Tá, como pregar o ponto palito sem ter overlock para acabamento? Gente, eu vou falar pra vocês que eu não uso muito ponto palito. Acho lindo, mas assim, não sei se não tem procura, ou talvez eu não ofereço muito, tá? O Jaque me chama amanhã que eu posso te dar uma dica dessa de ângulo, tá? A Jaque é minha aluna, então a gente pode falar até com um pouco mais de informações, vamos dizer assim. O ponto palito, as que eu fiz, sempre eu fiz com limpeza na over, tá? Confesso que eu não gosto muito, tá? Eu não gosto da ideia de ter over no acabamento. Mas, como fazer sem ter a limpeza na over? Virar 2 vezes, assim, como eu não fiz muitos, então eu não fiz o teste, tá? Mas de repente vai ficar grosso ali, né? Já pensei de talvez virar 2 vezes, mas eu teria que fazer um pesponto um pouco mais largo ali. Eu acho que o ponto palito é para ser delicado já, né? Então não pode ter costura larga, tem que ser aquele pesponto bem pequenininho, na minha opinião, tá, gente? Então as que eu fiz, eu sempre fiz over no acabamento, tá? Atrás, infelizmente, apesar de não gostar, mas eu não vi outra solução naquele momento, tá? Deixa eu ver aqui, deixa eu só entender. Ah, tá. Quando você calcula 3,5 para as cortinas, essa medida já está inclusa as bainhas laterais ou não? Sim. Mas, sim ou não? Peraí, deixa eu explicar. Quando eu criei esses métodos de medidas, por que eu criei esses métodos? Que não é que eu criei, né? Eu vejo conversando com vocês que vocês também, muitos de vocês já têm os métodos de corte também. O Christian dando a dica ali também. Eu de verdade eu não fiz muito, tá? Eu só tenho um pouco de medo que fica um pouco grosso, né? Não me respondam ali se não fica grosso. Principalmente se tu faz um tecido fininho, no chifão, no voal. Não vai ficar meio grossinho ali, né? Então se puder falar, quem já teve a experiência de fazer. Enfim. Ó, tá vendo como eu já perco o foco? Ah, tá. Das regras de corte, né? Como que eu cheguei nas regras de corte? Pra não ter muita perca de tecido, tá? Ó, a Ana falando ali, ó, viu como é bom a gente conversar? Isso aí. Então, ó, já tá respondido, tá? Dá pra fazer. Eu, de verdade, eu posso fazer falar do que eu tenho experiência, então ponto palito eu uso pouquíssimo, tá? Então, o que eu fiz na over, tá? Não gostei do acabamento, mas ó, então na próxima eu vou fazer o teste pra fazer essa barrinha ali, como vocês estão dando a dica aqui, tá? Ah, tá. Voltando a falar da quantidade de tecido, então assim, ó. Como eu tenho costureiras aqui, cada uma tem um jeitinho de fazer. Então, o que eu fiz pra não ter... Eu tinha às vezes problema. Uma costureira, por mais que a gente passe a forma bem certinho, de quanto vai ser a profundidade, tudo certinho, tem aquela que tem o jeitinho, que não é errado, cada uma faz de uma forma. Que uma vai fazer a prega bem cravada na medida, a outra vai fazer a prega um pouquinho mais folgada. O que acontece? A parte de cima, a parte da frente da prega, não, se tu fizer um pouquinho, sei lá, 3 linhazinhas, 4 linhazinhas, um pouquinho maior que 10, vamos dizer o 10 que é mais fácil de a gente entender. Isso lá no final não vai dar uma grande diferença, mas a parte que fica para trás, que é a parte da profundidade, vamos dizer assim,
Se você, a profundidade é para ter 12, né? Aquela sobra. Se você fizer quase 12,5, por exemplo, aí você vai medir, vou eu fazer no papel, né? Tá aqui, né? Aí você mede aqui, quase 12,5. Só que você lembra que isso aqui tá duplo, tá? Então, se tiver quase meio centímetro aqui a mais, vai me dar 1 centímetro já. Ou quase isso, em uma prega. Aí, vamos dizer que é uma cortina, sei lá, com 15 pregas. Então, vamos só fazer uma conta bem prática. Isso vai faltar lá seus quase 15 centímetros, entendeu? Então, o que eu fiz? Porque como eu trabalho com pessoas diferentes, né? Não é sempre a mesma pessoa que faz a prega. Então, o que eu decidi fazer? A regra é essa, mas eu já tenho uma forma de, quando a cortina é dividida ao meio, eu aumento 10 centímetros no corte. 2 metros a largura da cortina, vezes o 3,5 daria 7 metros. Ah, a cortina é dividida ao meio, abertura central, eu corto 7,10. Aí o que acontece? Umas sobra um pouquinho, às vezes que tira uma tirinha, outras dá bem certinho. Então assim, essa regra que a gente colocou é para ter o menos desperdício possível, tá? Mas dá sim, tá? Pra fazer, com essa folga que eu coloquei, mas eu confesso que eu coloquei essa folga mais por conta das meninas que trabalham aqui, que cada um tem um jeitinho de fazer pra não dar problema, então eu coloquei essa folga. Quando a cortina é inteira, a gente aumenta 5, sem divisão. Quando é dividida ao meio, eu aumento 10, tá? Então, mas a regra né, se tu colocar esses 5 ou 10 centímetros a mais, vai dar bem certinho, tá? Indiferente do tamanho da cortina, tá bom? Às vezes, dependendo da forma que tu costura, não sei, né? Às vezes, a questão é tu fazer um teste um dia, tá? Às vezes, dependendo da forma que tu costura, vai dar certinho, cravadinho, o 3,5, tá? Mas daí vai depender mais de você do que de saber como que tu faz, tá bom? Então, essa eu já respondi. Quanto você coloca de gomo da Wave para dar uma onda perfeita? Então, as expert em Wave aí, que podem me ajudar aqui. Assim, ó, né? De novo, vou dizer, a Wave eu vendo menos, tá? Eu já vi pessoas que fazem exatamente a quantidade de gomos, às vezes deixam 1 ou 2 a mais para ter uma folguinha. Eu já vi pessoas, eu tenho um cálculo um pouco menor, eu já vi que tem gente aí que faz vezes 3, mas vezes 3, se tu pegar, vamos falar, então, de uma largura, de novo, de 2 metros, que é mais fácil. Então, basicamente, se tu usa a regra vezes 3, tu vai usar 6 metros de tecido. Mas, se a gente fizer com 6 metros de tecido, quando você coloca a fita, ela vai ficar sobrando um pouquinho de gomos. Se eu estiver falando besteira aí, pode me corrigir, tá? Mas eu digo porque eu já fiz o teste aqui na loja. Então, o meu cálculo é menos, tá? 2,7, para ele ficar bem certinho. Aí, o que acontece? Se a gente fizer, por exemplo, basicamente, numa cortina de 2 metros, teria que dar o quê? Se o gomo, vamos dizer assim, a onda, né? Teria que dar 20 gominhos, ou 22 para não ficar exatinho, né? De repente, né? Talvez 22, né? Mas se eu fizer na regra de 3, ele vai sobrar, ele vai dar mais. Então, o que acontece daí? Eu gosto de fazer a cortina Wave só com, tipo, 1 gomo a mais cada lado para não faltar. Não gosto de ter folga, né? Assim, muita, né? Mas é uma forma que eu trabalho, tá? Então, não sei vocês aí que trabalham com cortina Wave, qual a regra que vocês usam, tá? A minha eu faço na faixa de 2,7 e dá certo, tá? Ou fica muito próximo de dar certo, tá? Mas eu já vi gente colocar mais tecido. E não vou nem dizer que é errado, tá? Porque, né? De repente é a forma que ele gosta de fazer, deixar mais tecido sobrando e tudo bem também, tá? Então, se alguém aí... Cadê a Dai, que gosta das Wave, Dai? A Janice também fala que faz bastante Wave, né?
Eu creio que essa regra, não sei qual que é a regra, uma a mais, né? Quando eu vi ele falando. Aqui também deixamos no máximo 2 gomos a mais. No máximo 2, né? 6 por 1, onda, ficou bem bonito. Mas, ô Nayá, o que eu quero dizer é o seguinte. O que eu quero te falar é o seguinte. Tu fez a 3 por 1, né? Então, tu jogou, não sei qual que era a largura, né? Mas daí, qual que era a largura da tua cortina? Porque daí, o que eu te questiono é o seguinte... Porque se a largura da cortina tem, então vamos falar um tamanho maior, 3 metros, basicamente teria que ter 30 gomos, né? Ou 32 no máximo, né? Então ele dá mais, né? É isso que eu digo, sabe? É nesse ponto que eu tô falando. Não fica feio, fica ótimo. É só a questão da sobra do tecido que a gente tá falando, sabe? Me responde ali. Se puder me responder. Ah, mas a Day entrou antes, ela porque saiu. Mas ela tava antes na live, eu vi. Até chamei ela. Você faz o wave sempre dupla, 2 tecidos? Como assim, Celeste, você diz? Como 2 tecidos? Não entendi. Tipo cortina e forro, é isso? Só me responde ali. Ô Nayá, depois a hora que tu puder tu me responde, tá? Mas eu digo que eu faço dessa forma, tá? Não lembro agora só da altura. Ah, sim. Tá, não, mas não tem problema. Eu só quis fazer essa colocação, porque assim, não é errado também. Na 5,5, no tecido, na 6,8. Espaçamento, 5,5, tu diz? Eu trabalho com 2 tipos de espaçamento, eu sei que existe vários, né? Tem bastante... espaçamentos, né? 5, 5, 2 metros de tecido, 6, 5, 3 metros e meio de tecido. Eu uso bastante a 15, 10, tá? Porque tem vários, né? Dá pra fazer de vários tipos, né? 2,60, basicamente, então, Nayá, se tu fez 2,60 vezes 3, tu usou 7,80 de tecido, né? E nas minhas contas, 2,60 vezes 2,7, eu usaria no máximo 7 metros. Mas como eu disse, não é errado. Eu acho que cada um gosta de fazer de uma forma, de repente deixa um pouquinho mais de sobra, né? O que eu quero dizer é que assim, quando tu abriu ela ficou bem certinha a quantidade, deve ter dado mais de 26 gomos, então, né? Uns 28, né? 2 tecidos costurados juntos? Não faço 2 tecidos costurados juntos. Até porque sempre, tudo que eu faço é o que eu ofereço pro cliente, né? Então tem coisa que eu acabo não vendendo pro cliente porque eu gosto de oferecer, enfim, baseado na necessidade e tal. Então nunca teve uma necessidade de eu colocar 2 tecidos costurados juntos, sabe? Só por isso. Tá. Como você faz a prega macho aberta em cima sem precisar fazer a costura fora? Então, essa questão aqui é uma pergunta até bem, vou dizer, um pouquinho difícil de eu explicar só aqui na live, né? Eu até já expliquei num videozinho lá, né? Só mostrando como é que a gente faz, né? Mas a gente coloca basicamente o prego entre tela. Faço depois as costuras, né? Igual faz a prega macho sem ter entretela ou com entretela. A forma de montar a prega é igual, tá? Faz a profundidade que você quer, a distância na frente, né? Entre elas, o tamanho que você quer. A diferença é que daí quando tá pregado a entretela aqui, que a gente costura aqui, a gente abre aqui. Opa, não vou conseguir mostrar no papel. É que eu já não trouxe tecido aqui, tá, gente? Fica chato eu mostrar no papel, né? Mas só pra entender, tá? Então, a gente faz aqui, costurei aqui, abro ela, e daí eu passo uma costura aqui, tá? Aí aqui não tem costura. Por que que eu faço a costura? A costura é feita bem em cima. Aqui eu não vou conseguir, deixa eu ver, peraí, acho que eu vou dobrar diferente, peraí. Vou dobrar diferente que eu acho que vai dar pra mostrar melhor.
Eu no meu pedaço de papel, né? Eu não gosto de fazer esse tipo de explicação, mas... Ó. Nossa, eu dobrei torto pra caramba. Ó. Aqui a cortina. Esse aqui é a profundidade de trás. Aí tá, montou. Abri ela. Aqui não tá no meio, né, gente? Como é que eu vou mostrar assim? Meu Deus. Que professora essa de vocês, né? Mas enfim, aqui daí ficaria a marca onde eu costurei, né? Eu abri aqui a folga no meio, né? Não aqui que nem aqui, né? Metade, um monte dobrado do lado pra cá. E daí eu passo uma costura bem aqui, ó. Aqui, na frente, tá? E o rodízio daí a gente prega atrás, bem em cima da costura e isso aqui fica aberto, tá? Basicamente é isso que a gente faz, tá? Na cortina, forro e blackout eu não faço assim, eu não uso entretela. Alguém me falou, acho que foi a Jaque, que disse que ela usa entretela em tudo, só que usa uma entretela mais fina, né? Eu acho bem bonito, tá? Eu amo cortina com entretela em cima, tá? É que às vezes assim, mostrando é um pouquinho complicado a gente mostrar, né? Como que é feita realmente essa prega, né? Mas basicamente é isso. Se você que me perguntou tem um pouco de noção da costura, consegue pegar fácil a dica assim, tá? Como costurar a entretela para ficar o tecido lisinho, sem papo? Então, amanhã na nossa aula já vai ter o início de já como pregar a entretela, né, gente? Até um assunto que eu quero trocar uma ideia com vocês. Como a gente hoje, o linho poliéster ou voile flamé, como vocês chamam, está assim... Eu acho que todo mundo que tá aqui já tá até enjoado de fazer, né? Porque é só isso que a gente escuta falar, é só esse tecido que a gente... É o que tá no mercado hoje, né? Mas o linho, ele tem umas tramas, né? Umas nervurinhas, a trama do próprio tecido. Gente, eu já vi tanta cortina com essas tramas tortas que vocês não têm noção. Eu chego a me dar um ruim, assim, sabe? Às vezes quando eu pego reforma, eu não costumo pegar reforma, mas já teve situações sim de a gente pegar reforma, porque às vezes o cliente, enfim, fez a casa inteira, veio de uma cidade para outra, trouxe uma cortina que acabou de fazer, às vezes na cidade que ela morava, enfim, né? Por N motivos. Às vezes a cortina tá ali nova e Preta, faz a reforma tu para não queimar o que o cliente acaba fazendo, apesar de eu não gostar. Então, como que é a minha reforma? Eu abro tudo para usar o tecido, mas eu não, reforma para mim, só de cortar barra embaixo, de gente que traz cortina de fora, eu não faço, isso já faz muitos anos que eu não faço. Então eu faço reforma dessa forma, se for do meu jeito eu faço, senão eu não pego. Enfim, então às vezes acontece a gente pegar a reforma e gente, aquela trama de cima é horrível, é deitada de lado, porque pra mim... E aí vem a cortina de alto padrão que eu sempre bati na tecla. Quando eu faço a emenda do tecido aqui, emendei para fazer a prega. Quando eu abro aqui, ela tem que estar bonita aqui, não pode estar trama de lado aqui. E o que acontece? Se ficar de lado, quer ver no wave, né, gente? Como é que vai ficar aquela trama deitada? Não pode. Então a cortina, para não ficar, para ficar bem lisinho, o tecido na entretela, tem algumas dicas, tá? Amanhã já na nossa aula a gente já vai ter esse assunto, tá? A dica que eu posso dar para vocês é o seguinte: quando você vai pregar, o segredo é a primeira prega, a primeira costura que você faz na entretela. Não é nem a vira também precisa ter um pouco de cuidado. Mas se você não fizer a primeira costura, que tem que ser bem folgadinho em cima da entretela, mas folgado pra caramba, assim, folgado mesmo. Porque se você for costurar e a tua entretela, se tu olhar assim quando ela tá caindo na máquina, assim, né? Tu vai costurando, ela vai caindo pra baixo. Se tu olhar que ela tá fazendo isso aqui, para e começa de novo, porque não vai dar certo. Ou se tu finalizar, ela vai ficar de lado, tá? Vai ficar repuxada. Por que a entretela não fica bonita na prega macho? Porque é o jeito de fazer. Tu tem que dar folga pro tecido. Só que essa folga tem um limite. Você não pode dar muita folga, porque se você folgar, ele não pode ter sobra de tecido. A folga que eu falo é não ficar puxado, entendeu?
Então, tem que tirar a pressão da máquina, que é muito importante. Tem que tirar muito a pressão da máquina, tá? Porque senão ela vai empurrar. Outro segredo, a cortina, a entretela terminou aqui. Não importa se é voal, não importa se é linho, não importa se o tecido é de listra, principalmente listra, né, gente? Pelo amor de Deus, cortina com listra torta não dá pra aceitar. Mas quando terminou aqui, o tecido tem que terminar reto. Se ele terminar torto, vai ficar errado, tá? Então, mas o segredo é na primeira costura. Às vezes, quando as meninas estão montando lá uma entretela, que às vezes o tecido vem com problema, às vezes o tecido vem ruim, tá, gente? Às vezes os erros que acontecem na produção da gente, muitos deles é por conta do tecido, que cada um deles tu tem que adivinhar a forma que tu vai trabalhar com eles, né? Tu vai segurar mais ou tu vai soltar mais, porque tá bem difícil. Então, de longe eu já consigo ver. Eu já digo, pode desmanchar que não vai dar certo. E se tu prega a primeira costura bem feita, tu tomba aquilo de letra. Uma dica para quem é iniciante: coloca alfinete, gente. Costura. Quando você vai tombar, alfineta tudo primeiro, tá? Não pode ter sobra aqui em cima, na entretela. Não pode ter sobra aqui, tá? Não pode ficar puxado, mas também não pode ter sobra, papo aqui, tá? Acerta bem certinho, alfineta em linha reta e depois passa a costura. Vai passando a costura e vai tirando o alfinete. Tá bom, gente? É isso que a gente consegue dar de dica, assim, falando, né? Que às vezes é um pouco complicado. Meu Deus, 10:09. Meu Deus, como passou rápido, gente. Nossa! Vocês estão aí, povo? Meu Deus, os comentários não vieram mais. Pera aí, gente, eu achei que eu tava falando sozinha. Só um pouquinho que eu vou dar uma olhada aqui que vocês responderam. 5, 7. 16, 12 eu acho talvez até ela já respondeu, né, Nayá? 16, 12 é a distância, né, do espaçamento. Oi, Laura, agora que eu vi. Os 7. Deixa eu dar uma olhada aqui, gente. Eu achando que eu tava falando sozinha, porque ninguém não apareceu mais comentários. Só um pouquinho. Se eu faço a prega macho, Patrícia, faço também. Fica lindo, tá? Dá pra fazer. Wave dá pra fazer com o fogo costurado junto. Prega macho dá pra fazer com o fogo costurado junto. Fica mais pesado, mas também fica lindo. A prega macho. Um chifon ou um voal com o fogo costurado junto na prega macho, meu Deus, fica maravilhoso. Dá um baile nas costureiras, mas vai. Tá ótimo, tô entendendo. As minhas... Deixa eu só ver, Gisele, que eu perdi o que tu me perguntou aqui. As tuas ficam empapuçadas? Eu não sei se é sobre isso, porque os comentários bagunçou. Ah, o tecido vai deitando. Então, tem um segredo para pregar, tá? Fita fácil, somente falsa wave. Particularmente não gosto. Vou usar a fita fácil em breve. Eu usei essa fita, mas não gostei. Serve para fita fácil. Você regula como quer. Sabe que essas aí vocês vão ter que me ensinar, tá? Se sobrar muito, fica papuçado. Não pode sobrar. A prega tem que ficar, a entretela, o tecido tem que ficar perfeito. Se tu pregar perfeito, assim, se ele ficar retinho, vai ficar perfeito as cortinas. Nossa, tu faz a cortina assim, ó, no piscar de olhos, é muito bom. Você costura pelo lado direito ou avesso. Quando vira o tecido na entretela, você costura pelo lado direito ou avesso. Entretela embaixo, tecido em cima, né? Pelo direito, tecido do lado direito. Depois você tomba, tá? Nayá do céu, amanhã eu te conto. Jesus amado. Também passei um perrengue brabo hoje. Só te ouvindo. Ai, Jesus amado, que tá parecendo... Sim, mas sabe o que aconteceu? Eu aqui pra mim travou agora, eu até me assustei que tinha 200 comentários aqui, nem tô conseguindo acompanhar. Né? Nada de tirar a minha vaga, tá? Prof, aqui sou eu. Tô brincando, ó. Tá dando uma aula, cobro baratinho. Tu não presta, né?
Essas minhas alunas, olha, o que eu falo, né? Oi, Ju. Ah, não, a Ju não, a Sara que entrou, né, Sara? Sara também trabalha com a gente. Meu Deus, gente, 8:55. Olha, Nayá, ó. Te pego amanhã, tu vai ver. Ai, gente, meu Deus, hoje foi punk, meu Deus, tem alguns trabalhos. Por isso que eu sempre gosto de deixar claro pra vocês aqui, né? Que, claro, né, a gente... todos esses métodos, tudo isso que a gente está fazendo, né? Essas regras que a gente implantou aqui dentro da empresa, é sim para melhorar a produção, é sim para ter isso muito registrado, para cada vez a gente não ter que ficar quebrando cabeça. Mas, como eu falei para vocês, a gente trabalha sob medida. E sempre a gente vai ter desafios. Sempre. Gente, por isso que eu já falei desde o início que eu troco figurinha com um monte de gente. Um monte de gente eu troco figurinha, sabe? Porque assim, ó, ninguém nasceu sabendo, sabe? Então, claro, todos esses métodos que eu tenho, nossa, são ótimos, sabe? Melhorou muito a minha produção, muito, principalmente quando eu trabalhava sozinha, quebrava a cabeça, mas ainda era um pouco mais fácil, vamos dizer, porque eu não me cobrava tanto a produção. Hoje não, e principalmente quem tem funcionário sabe do que eu tô falando, porque para tu manter uma porta aberta não é fácil. Tu tem funcionário, tu tem imposto para pagar, tu tem aluguel, né, que a sala não é minha. Então assim, tu tem que produzir e chega num ponto que a gente precisa produzir com qualidade, né? Uma vez eu só falava assim, não precisa fazer rápido, tem que fazer devagar e bem feito. Ótimo, isso tem que ser, mas chega num ponto que a gente é uma necessidade de produzir, porque teus trabalhos vão aumentando, tu tem que manter essas portas abertas, tu tem que, né, cumprir com teus fornecedores, pagamento, enfim. Então esses métodos que a gente implantou, eu tenho certeza que vai ter aluna assim, eu não tenho dúvidas que vão chegar lá no final do curso e vão falar, sabe? Vão falar a mudança que isso trouxe para a vida delas, sabe? Porque é isso que eu quero, sabe? Passar para vocês esses métodos, né? Principalmente essas do curso, para poder isso ter registrado, para vocês conseguirem ter mais facilidade, porque são tantas dúvidas, né, gente? Eu falo assim, ó, claro que eu sei que tem gente aí com muito mais tempo que eu, né? Mas eu vou falar do meu tempo de trabalho, 15 anos, né? Não é muito, mas também não comecei ontem, né? Gente, é tanta dúvida, tantos perrengues que a gente passa que não é fácil. Então eu sempre falo, se tivesse lá no início alguém que a gente pudesse buscar essa informação, que bom seria, né? Ó, meu Instagram já me avisou que falta 2 minutos, tá, gente? Então, meu Deus, eu juro pra vocês que eu não vejo nem a hora passar. Gente, só falando de novo, Celeste, não, ele já ouviu, Deus já ouviu, tá? Pode ter certeza. Tu vai conseguir, isso eu garanto pra ti, eu não tenho dúvida. Se eu tivesse dúvida, eu não estaria aqui agora, tá? Pode ter certeza que vocês vão aprender, tá? Eu nunca falei que é fácil, né? Mas também com esses métodos vai melhorar bastante, tá? Muito, 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 eu garanto pra vocês. Gente, assim, ó. Isso mesmo, Nayá. Primeiro quero agradecer, antes que eu esqueça, a companhia de vocês de novo. Adorei ficar com vocês, né? Tem dia que, como eu falo, é puxado, é perrengue, é luta, né? Daqui a pouco o Ibama vai bater na minha porta, porque a gente tá matando uns 3, 4 leões por dia já. Então, eu acho que vocês também, né? Mas tô muito feliz com isso, tá? Agradeço vocês, todos vocês, né? Os que já estão ficando, a gente já é best, né? E os que são novos aí. Mas convido vocês para nossa live de quinta, que vai ser muito importante o fato da higienização. Mas já deixamos marcado para a próxima quinta a gente falar sobre... Vou pensar ainda se eu vou falar de tecidos e fornecedores, tá? Mas vai ser nesse assunto, tá bom, gente? Muito, muito, muito obrigada, boa noite. E meninas, até amanhã no nosso curso, na nossa aula. Beijo, boa noite.